Quero me manifestar aqui, dizendo a Vossas Excelências e a todos que nos assistem pela TV Senado, pela Rádio Senado, que estamos nos aproximando do final de um longo e triste processo de julgamento que acontece porque o nosso país é grande, porque o nosso país é forte, porque o nosso país é democrático, é livre e institucionalmente sólido. Esse processo, senhor presidente, acontece porque é constitucional, acontece porque é legal, acontece porque é juridicamente perfeito, pois obedece às normas promulgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Não é golpe, como insistem em afirmar a presidente da República afastada. Não é golpe político ou parlamentar, porque ocorre em razão de um crime. Dois crimes, 3 crimes, 4 crimes de responsabilidade, se nos referirmos apenas aos 3 decretos e à suplementação realizados em 2015. Se falássemos, doutora Janaína Pascoal, dos outros praticados em 2014, seriam muitos outros crimes a mais. Devemos nos referir apenas àqueles que são objetos desse processo. No mandato anterior da presidente afastada, muitas coisas aconteceram e com certeza seriam classificados como crime. Golpe, senhoras e senhores senadores, é tudo aquilo que os brasileiros sentiram e sentem no seu dia a dia, nas suas vidas, graças aos fatos que assistem diariamente na imprensa, as dificuldades que enfrentam na vida e as frustrações que sentem no seu dia a dia. Golpe, senhores senadores e senhoras senadoras, é praticar contabilidade criativa, é inventar registros contábeis para viabilizar atitudes e decisões públicas que não estão coerentes nem com aquilo que nós, parlamentares, autorizamos o governo a fazer e nem tampouco com aquilo que se considera atitude legal e regular na contabilidade pública. Golpe, senhores senadores e senhoras senadoras, é desmontar as agências reguladoras para dizer à sociedade que o que o governo anterior ao governo da era lulopetista fez não foi positivo e absolutamente necessário. As agências reguladoras neste país não avançaram nenhum centímetro na ação que devem desenvolver em nome do desenvolvimento e da qualidade dos serviços públicos durante os últimos 14 anos. Golpe, senhoras e senhores, é perder o controle da inflação, como acontece no governo da presidente afastada e também no final do seu antecessor, que não soube e não teve a coragem de tomar as providências adequadas, visando assegurar que a inflação permanecesse sob controle, como esteve à época da implantação do Plano Cruzado, ou melhor, do Plano Real. Golpe é olhar para 12 milhões de trabalhadores desempregados em todas as regiões do país e dizer a eles, sem ficar constrangido, que o futuro será melhor, que os dias bons estão por vir, sem fazer absolutamente nada para investir, para viabilizar investimento privado, o crescimento econômico e a recuperação financeira do país. Golpe é não saber enfrentar o déficit fiscal que há anos vem comprometendo o orçamento da União, com a coragem política, extinguindo ministérios e cargos absolutamente desnecessários criados na gestão pública para acomodar apaniguados políticos. Golpe é administrar a Petrobras sem zelo e sem responsabilidade,
comprando refinaria de petróleo em outros países a preço superfaturado e ainda por cima deixando ela ter o maior prejuízo da sua história por ter subsidiado o preço do combustível no país só para que a inflação fosse artificialmente controlada. Golpe é começar obras públicas como as nossas em Santa Catarina, senador Dário Berger e senador Dalírio Weber, que foram anunciadas com solenidade de entrega de ordem de serviço, com solenidade de início de execução e até hoje não se encontram concluídas porque foram e estão paralisadas há muito tempo por falta de recursos que não existiam no dia da licitação. Golpe é financiar obras em outros países governados por ditadores e por regimes autoritários identificados ideologicamente com o governo petista do Brasil. Quem quiser ver grandes obras pode ir a Cuba, pode ir a Venezuela, pode ir a alguns países africanos e vai encontrar efetivamente obras iniciadas e concluídas, construídas por empreiteiras brasileiras e com dinheiro financiado do nosso BNDES. Golpe é esconder dívida pública, como as pedaladas fiscais de 2014, para ter o discurso político de que as contas estavam em dia e, com isso, poder enfrentar os adversários e vencer a eleição. Isso sim é golpe. E golpe, para não falar de outros, é nomear ministro para tentar protegê-lo do alcance da lei. Isso sim é golpe. E todas as coisas que enumerei fazem parte apenas de um pequeno rol de golpes que o Brasil viveu e vivenciou, que fez com que o pai de família não tivesse o que dizer para seus filhos na frente de uma televisão, na hora em que a notícia mostrava mais um ato de ilegalidade e de corrupção praticado na administração pública. Eu tenho dificuldade, senhor presidente, de compreender porque aqueles que se posicionam contra o afastamento definitivo da presidente procuram encontrar culpados para a sua iminente derrota. Não precisam procurar. Eu não sou culpado. O PSDB também não é culpado. Os meus conterrâneos catarinenses tampouco são culpados. A imprensa, a igreja, a justiça, a opinião pública também não são culpados. A culpada pelos fatos que estamos julgando é a presidente afastada, a presidente Dilma Rousseff. Só ela, eleita por 54 milhões de brasileiros, é a culpada e deve responder por seus atos. Como contador que sou, como senador no exercício do mandato, graças a 1.600.000 catarinenses que me deram a honra de representá-los. Como cidadão, não tenho mais dúvidas. O crime de responsabilidade existiu e é preciso obedecer à Constituição e nós o estamos fazendo. Mas é preciso que nós, em obediência à Constituição, também façamos com que outros a cumpram. E a presidente da República sendo afastada, não está apenas sendo afastada por vontade política, é porque essa é uma determinação constitucional e ela não está nem acima da lei e nem tampouco acima da Constituição. Encerro, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, pedindo que Deus proteja o Brasil e os brasileiros, que possamos todos nós tornar o nosso país mais forte, que a brava gente brasileira continue construindo uma pátria solidária e feliz e que nunca mais, se Deus quiser, está com a palavra para prosseguir por alguns minutos. E que nunca mais o nosso querido Brasil tenha a infelicidade de ver eleito um governo cuja presidente compareça ao Senado para responder por um crime. Que venham os próximos presidentes, como espero que Temer venha um dia,
para anunciar um grande feito e uma grande obra em favor do nosso país. Muito obrigado.